Michel, tudo bem? Tudo bem, professor. Uma imensa satisfação estar aqui neste espaço tão importante para a cidadania goianiense e goiana. De frente com o Vilmar Rocha. O melhor professor de todos. O futuro tem história. Foi um dia muito emocionante para mim ver você tomar posse como vereador em Goiânia. Por quê? Michel, eu acompanho a sua vida pública, a sua carreira, o seu crescimento há mais de 15 anos. Desde a época do PSD Jovem, em outros momentos. E quando eu vi você hoje tomando posse lá, eu falei, valeu a pena. Né? Valeu a pena porque você tem um potencial de dar uma grande contribuição à política, como nós pensamos que deve ser a política. Né? Porque uma política com espírito público, com base em valores, em princípios, em verdades. Essa é a política que nós aprendemos a fazer. Professor Vilmar, primeiramente agradecer essas palavras que para mim tem uma simbologia gigantesca vindo do senhor, pela admiração como homem público, professor, amigo, conselheiro e orientador na minha vida. Como o senhor falou, a nossa história não começou há pouco tempo, tem mais de 10 anos que eu milito ao lado do senhor, que andei, graças a Deus, os 4 cantos desse estado, caminhando junto ao senhor, tive o privilégio de aprender a fazer a boa política, a política com P maiúsculo, que acredito que o senhor representa no estado de Goiás. Eu estou muito feliz, principalmente quando eu chego no plenário e vejo que eu tenho a tranquilidade de poder dizer, não estou sozinho, estou com pessoas que representam o estado de Goiás, a cidade de Goiânia, como o senhor o faz. Então, vê-lo hoje, assim como o emocionou, também me emocionou, a recíproca é verdadeira, poder olhar para trás que aquela história que o senhor foi um dos primeiros a acreditar que eu deveria ser candidato, naquele então, em 2018, o senhor me encorajou para ser candidato a deputado estadual, e eu ainda muito tímido e com dúvida, o senhor falou, não, na política precisa de homens sérios e você precisa ser candidato, precisa ser testado em urna para estar na política, e isso teve um valor muito grande. Não fui candidato naquela eleição, mas depois de 2 anos, 2020, vim para a minha primeira eleição, graças ao senhor, em acreditar nos jovens, em dar oportunidades. E naquele então fui presidente do PSD Jovem em 2016, onde a gente teve o privilégio de tê-lo como presidente do partido e andando todos os cantos do estado de Goiás, dialogando, ouvindo, e quem não vai se lembrar daquele jingle 551, Vilmar Rocha no Senado, que foi uma coordenação de campanha que marcou a nossa história, que a gente teve o privilégio de tê-lo como nosso candidato ao Senado. Muito obrigado. Uma outra coisa que eu achei bom lá hoje, o padre Rafael, que é o seu pai, é um homem marcante em Goiânia, pela inteligência, ele é muito disposto pela atividade que ele exerce, pela cultura dele. Eu sou um admirador do seu pai, o padre Rafael. Ele é uma pessoa especial. Mas eu queria, lembrando disso, perguntar, como é que é ser filho de padre? Doutor Vilmar, essa é a pergunta que mais ouvi na minha vida. Mas é um privilégio imenso poder ter um padre como pai, tanto espiritual como biológico. Para você que está assistindo, eu achei estranho, assim, na igreja ortodoxa, o padre pode ser casado, mas... Você, inclusive, tem um irmão. Tem um irmão, chama Pablo, ele é técnico de futebol da base do Atlético Goianiense. Eu, Esmeraldinho, torcedor do Goiás, tenho que torcer para o Atlético na base, porque meu irmão está lá. Esses 2 times que você citou são times importantes, mas time mesmo para valer, que tem uma história gloriosa, é o Goiânia Esporte Clube. Esse sim é time com um passado glorioso. É interessante, né? Como o senhor começar a torcer para o Goiânia, o senhor podia contar para a gente, quando o senhor foi secretário de esporte, daquela entrevista feita, perguntaram para o senhor para quem o senhor torcia e o senhor falou Goiânia. Engraçado que eu estava indo em 1979, março de 79, 15 de março de 79. Eu ia assumir a presidência da Fundação Estadual de Esportes. E aí, me liga um cunhado meu, fala, Vilmar, aqui está toda a imprensa esportiva te aguardando, e a primeira pergunta que eles vão fazer é para qual time você torce. Aí eu perguntei para ele, para o meu cunhado, o Agenor, e para qual time que você deve torcer? E aí a resposta dele foi muito engraçada, ele disse assim, você deve falar que você torce para o Goiânia, porque o Goiânia é um time que ninguém tem raiva do Goiânia. O Goiânia é um time neutro. Falei, tá bom. Aí eu cheguei lá, veio a imprensa esportiva toda. Qual é o time que o senhor torce? Aí eu enchi o pulmão de ar, Goiânia Esporte Clube. E aí virei torcedor do Goiânia. Né? Bem, mas como é que é o negócio mesmo de ser filho de padre? É uma imensa satisfação ser filho dele, mas é enigmático, é difícil de explicar, doutor Vilmar. Não é tão fácil explicar para os outros que seu pai é padre e que sua mãe não é a última a chegar. Como é que é o nome da sua mãe? Minha mãe chama Suad Afif Seba, um nome árabe, libanesa, e meu pai conheceu ela lá no Líbano, quando foi fazer teologia lá. O Michel tem um perfil interessante, porque ele nasceu na Argentina,
Depois você morou quantos anos no 4 anos no Líbano. 4 anos no Líbano. Quantas línguas você fala? 5 línguas. 5 línguas. E agora, só que ele é argentino, mas quando ele foi naturalizar brasileiro, nós reunimos um grupo de amigos, de jovens, e fizemos ele fazer um compromisso, assinar um documento, que quando a seleção do Brasil jogar com a seleção da Argentina, que ele vai torcer para a seleção do Brasil. Com certeza, sempre. E que o Pelé é maior que Maradona. E que Pelé é maior que Maradona. Mas eu estou fazendo assim, essas brincadeiras e bem-humorado, porque ele é jovem, bem-humorado, mas é o seguinte, ele tem uma excelente formação cultural, é mestre formado, tem um mestrado em... Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável. Pronto, fala 5 línguas, tem uma formação humanística muito boa, e aí eu atribuo muito isso ao padre Rafael, a essa sua formação. Então é uma pessoa preparada para exercer o mandato de forma diferente. O Michel, inclusive, é um analista da política internacional e da geopolítica, com vários artigos publicados na imprensa goiana e no Popular sobre geopolítica. E eu queria perguntar para você, como é que anda a Argentina? Como é que anda o Milei? Qual a análise que você faz da Argentina hoje? Bom, politicamente. O Milei está numa situação interessante porque ele conseguiu trazer bons dados econômicos para o país, isso é inegável. Ele montou um partido próprio, onde o estruturou pelos estados todos. Era uma capilaridade que ele não tinha e uma dificuldade que ele ia enfrentar com as estruturas partidárias já organizadas e conectadas entre si de uma forma ou não de conspiração contra ele. Ele conseguiu dividir as forças políticas, trazer bons atores que estavam na direita como adversários, o trouxe para dentro do partido e conseguiu dividir o peronismo. Então está num momento político interessante, a aprovação dele caiu um pouco, mas ainda é favorito nas eleições que vai acontecer agora em Buenos Aires, em 7 de setembro, e depois em diversas províncias e municípios durante o ano. A eleição em Buenos Aires é muito importante, que é a maior província, né? Exatamente, aonde inclusive é o único bastão do peronismo neste momento. É onde o Axel Kisilov, a oposição mais forte do Milei, hoje abriga todo o peronismo federal, podemos dizer, dentro das suas asas. Mas o Milei vem com uma força interessante, mas agora os últimos escândalos que teve com a irmã dele envolvida trouxe um desgaste político, eleitoral, com a opinião pública, enquanto ele estava no momento surfando uma onda extremamente positiva. Então pode haver alguma mudança. Mas não é no cenário atual que a gente vê que o Milei vai perder a maioria da aprovação que ele tem hoje no governo. O que eu quero dizer? Quando a gente coloca os políticos tradicionais e o Milei, ainda ele é o favorito, ainda ele tem uma aprovação maior. Só que enquanto estiverem divididos. Um espaço da direita, que era do Macri, ele conseguiu trazer para dentro da gestão dele os referentes mais importantes e esvaziou o Macri. Isso foi uma questão interessante porque está conseguindo unir a direita de alguma forma e o peronismo está totalmente dividido sem um grande líder. E essa divisão favorece a continuidade do Milei. A eleição é 7 de setembro agora? A eleição é agora. Em Buenos Aires. Em Buenos Aires. É um resultado importante, porque se ele ganhar, ele se fortalece, se ele perder, ou ele permanece no estágio que está ou perde. Ou seja, a situação econômica melhorou. Melhorou. Isso todo mundo sabe. Eu já vi outros analistas elogiar que a Argentina estava com uma situação econômica gravíssima. Ele conseguiu, e melhorou. Ele conseguiu congelar os déficits, conseguiu um acordo extremamente interessante com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, onde deu gás a ele, extremamente importante e relevante para a estruturação. A inflação caiu? A inflação caiu, praticamente ele conseguiu números extraordinários no PIB argentino, tendo índices positivos, o que fez dele ser um notável, ganhar prêmios, inclusive internacionais. A Academia de Economistas do Brasil entregou um prêmio de economia para ele há uns meses atrás. A economia vai bem. Vai bem. Ele resolveu esse problema e endireitou a economia. E a área social? A área social, ele mantém os projetos, os programas sociais, então continua trabalhando. Ele tinha prometido cortar os programas, coisa que ele não fez. Então o programa social ainda teve um investimento maior em algumas áreas, outros ele cortou os incentivos feitos pelo governo federal a alguns programas, mas as grandes bolsas entregues à população mais carente ele mantém, tanto assim que diminuiu também o nível de pobreza do argentino. Tudo bem organizado, ele acabou dosando um pouco o seu discurso. A Argentina é um país estratégico para o Brasil. Tanto que eu me lembro quando o deputado federal, na hora de escolher o embaixador mais importante era a Embaixada do Brasil na Argentina, em função das relações comerciais, econômicas com a Argentina. E é um país que tem um potencial imenso, um país educado,
né? O nível de analfabetismo é mínimo, povo educado, e terras boas, férteis. É um país forte. E estava com essa grave crise econômica, gravíssima, e que agora parece que está no bom caminho. Que o Brasil também encontre esse caminho. O Brasil encontre esse caminho. Olha, se nós não fizermos uma arrumação na economia, daqui 2 anos, nós vamos ter uma crise fortíssima na economia no Brasil. Se a gente não tomar medidas fortes, sobretudo com relação à questão fiscal, né? Então, que o exemplo da Argentina chegue aqui, né? Ô Michel, ainda nessa pauta internacional, eu já vi você escrevendo e falando, até porque você conhece, você morou lá perto, e essa crise entre Israel e a faixa de Gaza, o que você acha que vai dar isso no final, hein? Bom, doutor Mar, essa é uma questão muito sensível, porque nós não estamos falando só de uma crise estrutural de território ou uma crise que é oportuna ou de situação, uma crise que se alastra há anos, é uma crise de briga por orientação ideológica, por visão de mundo, por estruturas, por briga de poder e espaço, é um núcleo e uma conexão geopolítica e cultural também, religiosa. Religiosa, porque a maioria dos países, por exemplo, o Irã, a maioria é muçulmana? É muçulmana xiita, e aí é outra discussão, porque aí existe uma briga entre os países de muçulmanos xiitas com os países sunitas. Quem vai exercer muçulmanos também sunitas. Exatamente. Quer dizer, mesmo dentro do mundo muçulmano há uma divisão. Divisão de poder de quem vai influenciar mais e quem será, de fato, o porta-voz da religião islâmica. Então, existe essa disputa interna natural que muitas vezes a gente pode trazer aqui e comparar. Obviamente, não é a mesma coisa, mas para quem está nos ouvindo, assistindo, saiba um pouco. A mesma coisa que o católico e o evangélico. Uhum. Mesmo tendo a mesma fé, são cristãos, têm o Jesus como o norte da sua visão e da sua teologia, mas não convergem em todas as crenças. Então o xiismo e o sunismo também brigam por espaço de quem é o mais representativo dentro da sua própria religião. Essa é uma questão. Então quando o senhor fala de Irã, nós estamos falando de xiismo. Quando o senhor fala de Arábia Saudita, Catar e alguns outros países, é o sunismo que é o forte. Então essa discussão é ampla, é muito tensa. Gera tensão interna, né? Coisas que às vezes as pessoas não conseguem ler. Quando o senhor fala da briga entre o próprio Gaza e Israel, Palestina, nós temos que lembrar, Hamas é sunita. Não é xiita. Era uma coisa atípica o que estava acontecendo. Inclusive, a Arábia Saudita estava fazendo os acordos de Abrão com Israel já bem avançado. A Arábia Saudita é sunita. É sunita também. Então, essa conexão e essa ambiguidade também existe. Dependendo das circunstâncias e o momento político mundial, acabam tendo decisões diferentes. Então, essa situação é atípica. Sim. O que acontece em Gaza. O senhor me perguntou sobre a solução. A solução é reconhecer 2 países. De fato, a Palestina existir oficialmente. Israel tem seu território limitado e organizado. E a gente trazer esses atores que estão influenciando para uma mesa de negociação todos. Então você é a favor, como político, como professor, como analista, é a favor da criação do Estado da Palestina? Eu acho que é o único caminho para ter paz. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de uma população que vai se sentir oprimida por muito tempo, que se sentiu de fato afetada pelo ódio das guerras, e a gente precisa pacificar isso. E a única forma é trazendo patriotismo, trazendo sentimentos positivos para que não vença o negativo. Porque o Hamas, inclusive, é uma divisão dentro da Palestina, né? É um poder político armado que, ao mesmo tempo, é considerado por muitos terroristas e oprime os próprios palestinos. Não é a solução. Existem muitos palestinos do bem que não acreditam no Hamas. Então, eu vou penalizar esses palestinos, eu não vou dar a oportunidade de ter um governo digno. Agora, é necessário construir com atores do mundo inteiro. Ali, doutor Vilmar, não é uma solução simples, não é simplesmente criar o Estado palestino. É, de fato, ter o envolvimento de todo esse mundo árabe, Estados Unidos, mundo árabe, da União Europeia, fundamental, até porque eu acredito que as migrações que saírem de lá vão para qual lugar? Provavelmente vão para a União Europeia e vão criar outro caso dentro da própria migração da União Europeia. Agora, mesmo dentro do Líbano, há também uma divisão, né? Não, a divisão é gigante, doutor Vilmar. Entre os próprios... Nós temos no Líbano 18 etnias. 18 etnias. E o Líbano tem 4 milhões de habitantes. Exato. 18 etnias e um estado confessionário. Por exemplo, o primeiro-ministro tem que ser sunita.
O presidente do parlamento tem que ser xiita. O presidente da república tem que ser maronita. Minha Nossa Senhora. Então, um Estado confessionário, totalmente diferente do nosso, que é laico. É laico, é. Então, é difícil a compreensão do mundo oriental com a cabeça do mundo ocidental. Nós precisamos emergir, conhecer, compreender as diferenças de cada país. Você já tem uma experiência, você foi secretário municipal, você atualmente é o secretário de Relações Internacionais da Assembleia e agora como vereador. Quais são os seus planos, seus projetos, as suas prioridades como vereador para você discutir, debater, encaminhar com relação a Goiânia? Quais são as suas prioridades? Pela minha formação, doutor Vilmar, a minha prioridade sempre vai ser a estruturação de políticas públicas para dialogar, construir soluções práticas, inovadoras, modernas, principalmente nessa construção do novo plano diretor. Novo plano diretor. Foi aprovado o plano diretor há pouco tempo, mas nós temos que ajustar as leis complementares. Então, é uma das pautas que temos total interesse em debater com a Câmara. A prioridade, com certeza, é a educação. Nós sabemos o quanto é importante zerar o déficit na educação através de parcerias públicas, público-privadas. Há poucos anos atrás, eu fiz uma pesquisa. Existia um déficit de creche em Goiânia. Existe, é gigantesco e nós precisamos zerar e isso aí tem que ser prioridade. Então, doutor Vilmar, o desenvolvimento econômico da cidade, gerando emprego, buscando novas iniciativas na área internacional de poder empreender, gerar emprego e renda para os cidadãos jovens que aqui estão em Goiânia, querendo uma oportunidade. Então, temos as preocupações que queremos poder dar respostas, soluções práticas para melhorar a qualidade de vida do cidadão goianiense. Goiânia, boa sorte para você. E tem muitas alternativas positivas para Goiânia, quer na área de infraestrutura, quer na área social, mas eu quero fazer um pedido especial para você, como seu eleitor e seu fã, fazer um pedido, como cidadão, cidadão de Goiânia, eleitor de Goiânia, fazer um pedido para você. Preste atenção, priorize a questão do ensino, da educação fundamental em Goiânia. Goiânia é uma cidade rica, uma cidade jovem, e que pode dar um exemplo para o Brasil de uma educação fundamental, que é a responsabilidade do prefeito, de qualidade. Então fica aqui, eu peço que você inclua, você já falou que está, mas reforce a sua prioridade, estudando quais são as alternativas da educação fundamental. Eu sei que a igreja sua já tem um programa, hoje até eu encontrei com a diretora lá, Ana Lúcia, e ela veio assim de dedo em riste comigo. O senhor nunca me visitou lá, o senhor nunca visitou a creche, e eu quero ir lá. Aonde que é a creche? A creche em Expansão, em Aparecida de Goiânia. Expansão, nós temos um programa que trabalhamos com 200 crianças em Aparecida. Doutor Vilmar, é uma parceria público-privada, que é o modelo que nós defendemos, que eu acredito que realmente é importante para a cidade de Goiânia implementar e queremos poder atuar aqui também. Então, com certeza, doutor Vilmar, primeiro, compromisso feito aqui, afirmado, será a prioridade número 1, a educação fundamental. Pelo pedido do senhor, com a fala que me emocionou muito, de ouvir do senhor o quanto o compromisso da educação é prioridade para o senhor e também de ter a responsabilidade de ter tido o voto do senhor. Isso é imenso para mim e espero poder honrá-lo sempre. Não tenha dúvida que o receberemos com alegria, com satisfação e com as honras devidas de um verdadeiro professor. Obrigado, Michel. Muito Valeu, obrigado. garoto. Boa sorte. Obrigado. Estamos juntos. Sempre. Estamos juntos, hein? Sempre juntos. Sempre juntos, identificados, dando o nosso tempo, a nossa energia a favor de Goiânia, a favor de Goiás. Esse é um compromisso que todo político verdadeiro tem que ter. Pensar nos outros, não em interesses particulares ou privados. Conte conosco. E eu sei que você vai trilhar esse caminho. Obrigado. Obrigado.